O ano era 1994. Os itens de desejo dos geeks eram um desktop 486DX 266 MHz, DX4 100 MHz ou o Pentium 100 MHz na mesa, com impressionantes 32 MB de RAM, kit multimídia com drive leitor de CD-ROM e um modem. Se fosse externo com luzinhas como US Robotics de 56.6 kbps, seria a Ferrari dos modems. Notebook? Esquece! Era um sonho de consumo e ostentação de executivos de alto escalão ou gente com bastante dinheiro. E não havia muitos pais endinheirados dispostos a comprar um notebook para o moleque sair mostrando na rua. Para a classe média, a diversão acontecia atrás de monitores de tubo 14 polegadas Super VGA de 1024 por 768 pixels de resolução. O jogo da época era o Doom 1.0, que podia ser jogado na versão multiplayer através da conexão direta entre jogadores via dial-up, o que garantia madrugadas de sangue e monstros sendo destroçados. O jovem de hoje, assistindo a este vídeo, deve se perguntar: dial-up? Modem? Do que você está falando? Calma, Padawan. Vamos explicar. Mas, antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Torne-se membro do L de Liberdade para nos incentivar a trazer mais conteúdos nerds para vocês. Primeiramente, vamos lembrar que em 1994, os celulares eram raríssimos e caríssimos no Brasil e não possuíam acesso à internet. A internet não era para todos, ao contrário, era bem restrita. Antes disso, a diversão era acessar as chamadas BBS, acrônimo de Bulletin Board System, que eram servidores com modems dedicados a receber conexão direta dos clientes em um ambiente de terminal, aquela tela preta cheia de comandinhos como alguns conhecem, com poucos gráficos feitos em ASCII e ANSI. Aviso de nota nerd: as BBS foram inspiradas em um sistema chamado Community Memory, criado na Universidade de Berkeley, Califórnia, em 1973, e rodavam em um mainframe SDS 940 conectado via link 110 baud, uma medida de caracteres ou símbolos por segundo, cuja ideia era criar canais de comunicação fortes, livres e não hierárquicos, seja por computador e modem, caneta e tinta, telefone ou pessoalmente. São a linha de frente para recuperar e revitalizar nossas comunidades. Bem, continuando. Falando das saudosas BBS, obviamente eram serviços bastante limitados em relação ao que conhecemos hoje, mas muito divertidos. Uma das primeiras das terras tupiniquins foi criada pelo carioca Paulo Sérgio Pinto, que a desenvolveu em Fortran em seu próprio servidor e funcionava todos os dias das 20 horas até meia-noite. Havia alguns jogos online em texto. Sim, éramos obrigados a ler textos enormes e sim, achávamos divertidíssimo. Salas de bate-papo, fóruns, local para fazer download de software, fotos. E não tinha como sabermos o conteúdo antes de baixarmos o arquivo. E sim, aos sem vergonhas de plantão, também estamos falando do que você está imaginando, além de pouquíssimas músicas e vídeos. Na época, as BBS mais famosas eram Fórum 80, Mendic, Hotline, Unikey, Digital Highway e Infolink. Comenta aí abaixo se quiser um vídeo exclusivamente sobre BBS, Fidonet, QWK, IRC e outras tecnologias da época. A primeira conexão com a internet aconteceu em 1988 na FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que por sua vez fundou a Alternex, um provedor restrito aos centros de pesquisa e universidades. Em 1989, o Ministério da Ciência e Tecnologia criou a Rede Nacional de Pesquisa, RNP, uma aberração tecnológica que requeria 20% de conhecimento e 80% de magia para acessar uns poucos servidores disponíveis na época. A Embratel só lançaria um serviço experimental de acesso comercial em 20 de dezembro de 1994. E graças ao ministro de Comunicações da época, Sérgio Mota, perdeu a exclusividade de fornecimento. Finalmente, uma dentro do Estado. Em 1995, surgiu o canal VIP, primeiro domínio comercial registrado no país, 10 anos depois do primeiro domínio comercial americano, o Symbolics.com.
pausa para elucubrações. Quando falamos em tecnologia dos anos 90, a maior parte da população tinha o que chamamos de analfabetismo digital, pois a informática ainda estava se popularizando. Esse analfabetismo digital era bastante democrático e atingia todas as camadas da população. A revista Veja publicou uma matéria de capa sobre a internet apenas em 1º de março de 1995, curiosamente dia do lançamento do Yahoo. Opinião pessoal. Eu acredito que o tal analfabetismo digital rende frutos até hoje, pois muitos empresários tupiniquins ainda buscam atalhos ou gambiarras dos sobrinhos para tocar a tecnologia em suas empresas, o que torna o Brasil um dos maiores playgrounds para hackers do mundo. Ainda em 1995, foi criado o Comitê Gestor da Internet, ou CGI, um dos acrônimos mais ridículos já inventados, fruto da mente de um parasita estatal qualquer, uma vez que também significa Computer Generated Imagery, criado em 1976. O objetivo do CGI Tupiniquim era debater sobre a segurança e o desenvolvimento da internet no Brasil. Bullshit. Mas vamos ao que interessa. Na prática, antes da banda larga, para você oferecer serviços de acesso dial-up à internet no Brasil, você precisava contratar o aluguel de um link, como a Embratel ou a Telefônica, por uma pequena fortuna, e compartilhá-lo entre os vários modems dentre as várias linhas telefônicas, às quais os clientes conectavam. O custo era exorbitante, uma vez que não havia concorrência. Ainda assim, havia um grande número de provedores de internet dial-up, que mais ou menos competiam entre si. Muitos deles ainda mantinham um servidor da BBS e dentro dele havia um gateway de acesso à internet. Ou seja, independentemente do provedor que você escolhesse, o link sempre acabaria sendo alugado por poucos sortudos escolhidos a dedo pelo Leviatã para promover o gateway da internet. Mas como se monta um provedor da internet? Ok, vamos tentar ser sucintos e pragmáticos para não tornar o vídeo cansativo. As coisas não mudaram muito desde os anos 90. Continua praticamente impossível se montar um provedor de acesso sem uma bela dose de boa vontade, leia-se grana, de algum político para conseguir uma outorga da Anatel. A justificativa é que não existe mais espaço para se instalar infraestrutura de rede, pois, segundo a narrativa, todos os conduítes de fibra estão ocupados. Claro que ninguém cogita instalar mais conduítes. Simples, lógico, mas o Estado não curte lógica, nem concorrência para os seus amiguinhos. Geralmente, esses passos ocorrem em paralelo, então não se atenham à ordem colocada aqui. Para o Leviatã, o provedor precisa de uma licença chamada de Serviço de Comunicação Multimídia, ou SCM. Para consegui-la, precisamos seguir alguns passos. O primeiro passo é fazer o cadastro no Sistema Eletrônico de Informações, ou SEI. Como é que esses funsas criam tantas nomenclaturas e acrônimos? O segundo passo é acessar o Sistema Mosaico e fornecer algumas informações como habilitação jurídica, qualificação técnica, sabe-se lá o que isso significa, qualificação econômico-financeira e de regularidade fiscal e projeto técnico, obviamente assinado por um engenheiro devidamente registrado no órgão de classe. O terceiro passo é preencher a solicitação da licença SCM, um formulário, anexos e termos e condições. Em nova outorga, selecione o serviço desejado e informe os dados do representante legal. O e-mail deve ser o mesmo do SEI. Clique em Enviar código e o e-mail de verificação será enviado e o código precisa ser copiado no campo Validação de e-mail. Na opção Entidade, preencha o CNPJ e clique em Buscar para que o sistema preencha automaticamente alguns campos do formulário. Também será preciso indicar o endereço para as correspondências e quem serão os responsáveis pelos processos na empresa. Ao final, clique em Validar e salvar a aplicação e, em seguida, em Enviar. Calma, tem muito mais. O quarto passo é cadastrar documentos anexos e o quinto passo é acompanhar a solicitação em 2 telas, aguardando análise técnica e aguardando análise jurídica. Que tédio! A Anatel envia um e-mail para que o solicitante acesse o mosaico e vá em Ver exigências. A partir desse acesso, que é mandatório, começa a contar o prazo para obtenção da licença SCM. E dá-lhe dinheiros!
É necessário, então, efetuar o pagamento da solicitação de outorga e enviar o comprovante, bem como o documento de regularidade fiscal via sistema Mosaico. Publicado o ato de outorga, o usuário já pode iniciar a prestação do serviço de banda larga fixa. Pensa que acabou? Precisamos de IPs para que os clientes possam navegar. Para isso, você vai requisitá-los junto ao registro BR e aguardar até 2 semanas para um burocrata ter a boa vontade de analisar o seu caso. E quanto custa um bloco de IPs? Segundo o site do registro BR, os valores são definidos pela LACNIC, que é a entidade responsável pela alocação e administração dos recursos de numeração da internet, IPv4 e IPv6, números autônomos e resolução inversa para a região da América Latina. Vamos aos preços. O barramento de até /22 comporta até 1.022 IPs utilizáveis e custa $600 anuais. Já o de /20 ou 4.094 IPs utilizáveis custa $1.000 anuais. Barramentos maiores não estão sendo mais disponibilizados graças ao esgotamento dos IPs versão 4. Já para a versão 6 do IP, funciona de maneira bem diferente e custa a partir de $2.100 anuais para um barramento /32 para um único endereço IPv6. Porém, como o endereço tem 128 bits de tamanho, um barramento /32 pode conter 2 elevado à 96ª potência endereços. Quando você finalmente conseguir os blocos de endereçamento IP, você vai precisar do Autonomous System. Para isso, você vai precisar entrar no nic.br e preencher a papelada com várias informações, como o site do provedor, CNAE associada ao CNPJ do provedor, licença de SCM, se o provedor tiver, que é a outorga da Anatel, gráficos de uso dos enlaces contratados para transporte e trânsito IP e designação dos blocos de IP no RDAP ou RUES relacionados aos serviços contratados de trânsito IP. Custo inicial: R$ 5.100 em 2024. Tempo? Sabe-se lá, depende do humor do funcionário público. Dito isso, devemos também conseguir no mínimo 2 servidores DNS com endereçamento IP público para tratamento de busca reversa. Pronto, estamos online. E nem entrei no detalhe técnico dos roteadores, firewalls, servidores, entre outros. Agora vamos fazer a interconexão com pelo menos outros 2 Autonomous Systems, os chamados IXPs, Internet Exchange Points. Depois de conseguir as licenças e os blocos IPs, vamos nos interconectar usando o protocolo BGP, ou Border Gateway Protocol, para garantir a otimização do tráfego. Essa conexão pode ser feita comercialmente ou na camaradagem se todos ganharem. Vai aqui um breve exercício. Para saber quais Autonomous Systems você passa até o DNS público do Google 8.8.8.8, você pode abrir um terminal no seu computador e digitar traceroute --a --8.8.8.8 no macOS ou traceroute --a maiúsculo 8.8.8.8 no Linux. Um site bem legal com interconexões de Autonomous Systems é o ASRank, link está na descrição. Pronto, depois de um contrato de interconexão, você está habilitado a ser um Autonomous System. Agora é só escolher a maneira pela qual seus clientes se conectarão ao seu provedor, cabo, Wi-Fi, etc. Fazer o sistema de pagamento funcionar, vigiar 24 horas por dia e ser muito feliz com seu novo negócio. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Medel Levi, Baby Yoda e Leandro Brito. Faça o único L que importa, o L da liberdade. Até o próximo vídeo!